E aí, pessoal? Brincadeiras à parte, como vocês imaginam que será o nosso futuro daqui a 50 ou 100 anos? Hoje vivemos cercados de tecnologias que pareciam impossíveis há pouco tempo. Inteligências artificiais que conversam conosco como humanos, carros que dirigem sozinhos, smartphones mais poderosos e os computadores que levaram o homem à Lua. Mas já parou para pensar como as pessoas do século passado imaginavam o nosso presente atual? O que aqueles que viveram no início dos anos 1900 achavam que estaríamos fazendo em pleno século XXI? Será que eles previram nossos smartphones, internet e até mesmo redes sociais? Ou será que suas previsões foram completamente diferentes da realidade que hoje vivemos? Vem comigo e vamos descobrir juntos como os nossos antepassados imaginavam o mundo de hoje, e talvez mesmo até aprender sobre o nosso próprio futuro. Por que não? Transporte do futuro. Quando se fala de futuro, uma das primeiras coisas que as pessoas pensam é: como seriam nossos meios de transporte? Afinal de contas, quem que não gostaria de parar de perder seu valioso tempo só para ir de um lugar ao outro? Bom, as pessoas do século passado arranjaram soluções até que bem interessantes. Em uma coleção de ilustrações britânicas, trabalhadores comuns eram mostrados usando mochilas propulsoras, ou mochila-jatos, para se deslocar entre os prédios de Londres, sugerindo assim um futuro onde o deslocamento aéreo seria tão rotineiro quanto andar de bicicleta. Até que isso não é uma ideia tão ruim. E eles acreditavam que os transportes terrestres evoluiriam a tal ponto para máquinas extremamente velozes. O escritor e futurista Albert Robida previu em 1883 que no século XXI os veículos terrestres circulariam em vias expressas a 150 km por hora, uma previsão que hoje parece modesta, considerando que nossos trens de bala já ultrapassam uma marca de 300 km por hora com facilidade. A ideia de viajar em altíssima velocidade já estava presente no imaginário popular há mais de um século. Um dos maiores contribuintes para o registro visual dessa fantasia futurística foi o ilustrador alemão Henk Behn, que durante a década de 1910 se dedicou a representar como seria a mobilidade no ano 2000. Para ele, teríamos pontes transcontinentais, permitindo que os automóveis especiais fizessem o trajeto entre Berlim e Nova York em apenas um dia. Behn também imaginou plataformas voadoras individuais que permitiriam que as pessoas flutuassem sobre as cidades, evitando assim ruas congestionadas e também o tráfego terrestre diretamente. E tratando ainda sobre as visões de transporte do futuro, em 1912, a revista Science American publicou, baseado nos estudos de um grupo seleto de engenheiros, uma previsão bastante criativa. As cidades do futuro eliminarão completamente a necessidade de veículos particulares. Teremos sistemas de transportes públicos onde esteiras rolantes conectarão todos os bairros. E teremos tubos de transporte que levarão pessoas diretamente aos seus destinos com precisão matemática. Bem, curiosamente, podemos ver reflexo dessas ideias nos sistemas de metrô e também nos corredores de transporte rápido que existem nas grandes cidades. E como será que eles viam as tarefas domésticas? A automação doméstica era um tema recorrente nas previsões sobre o futuro, especialmente porque, ao longo da história, a mulher sempre buscou maneiras de aliviar o peso das tarefas domésticas e, assim, conquistar mais tempo para si mesma. A ideia de que máquinas poderiam assumir essas tarefas, liberando as pessoas para outras atividades, era tanto uma esperança quanto um fascínio. As ilustrações da época mostravam dispositivos automatizados, realizando serviços como varrer, passar pano, até mesmo lavar a louça, criando um cenário onde as tarefas domésticas seriam feitas sem esforço por humanos. Cerca de 70 anos atrás, em 1956, a General Electric lançou uma campanha de televisão que imaginava como seria o futuro da cozinha. A propaganda mostrava uma visão futurista de cozinhas totalmente automatizadas, contando com bancadas ajustáveis, telas interativas, exibindo menus e receitas e até geladeira que poderiam ser abertas com apenas
um toque no botão. O que parecia impossível na época já começa a se concretizar no nosso cotidiano, com tecnologias como assistentes virtuais, eletrodomésticos inteligentes e até mesmo sistemas totalmente automatizados. E como será que eles enxergavam a reprodução e aprendizado? Em agosto de 1923, um cientista de Cambridge fez uma previsão impressionante para o século XXI. Ele sugeriu que as crianças seriam criadas em laboratório e não no útero materno. Segundo ele, o cidadão do futuro pode muito possivelmente começar a vida em um tubo de ensaio, ser criado em um soro especialmente preparado e, no momento adequado, ser alimentado com leite artificial. Para ele, não apenas o corpo seria desenvolvido no laboratório, mas também o caráter, as habilidades funcionais seriam determinadas a partir de procedimentos como incisões e injeções. Embora isso soasse bastante futurista e até assustador, as tecnologias de reprodução assistida e os avanços na biotecnologia começaram a tornar algumas dessas ideias mais próximas da realidade. E isso torna o fato meio bizarro, concorda? Ao mesmo tempo, no campo da educação, as previsões eram igualmente ousadas. No final do século XIX, o artista francês ilustrou cartões postais com estudantes conectados a máquinas que transferiam diretamente o conteúdo dos livros para suas mentes, eliminando assim a necessidade de estudo tradicional. Apesar de termos visto avanços educacionais, como a popularização dos audiolivros e o surgimento de plataformas de estudos online, a absorção instantânea de informações, como sugerido naquela época, permanece no reino da ficção científica. Bem, e particularmente, eu acho que isso é infelizmente. E como será que eles enxergavam a comunicação do futuro? A ideia de dispositivos que permitissem a comunicação à distância era uma previsão muito comum no passado. Artistas frequentemente imaginavam aparelhos similares aos smartphones e até mesmo sistemas de videoconferência que um dia permitiriam que pessoas em diferentes partes do mundo se vissem e conversassem em tempo real. Além disso, até mesmo o envio das mensagens de áudio já despertava curiosidade. Um exemplo particularmente visionário vem das histórias em quadrinho do detetive Dick Tracy, dos anos de 1940. Criado por Chester Gould, o personagem usava um relógio de pulso comunicador, que permitia-o fazer chamada de vídeo pelo pulso. Este dispositivo, que parecia pura fantasia na época, é surpreendente similar aos smartwatches atuais, assim como o Apple Watch ou até mesmo o Samsung Galaxy Watch. Outra previsão corretíssima foi feita pelo escritor inglês chamado Walter Lionel George, conhecido por abordar o futuro em suas obras. Ele previu que no século XXI seríamos capazes de realizar chamadas por vídeo e até ver quem estava ligando antes de atender. Nossa, isso parece impressionante para a época, não é? Parece que ele sabia exatamente onde a humanidade estava chegando. E mais uma previsão fascinante, ela foi dada em 1950. Foi a de dispositivos capazes de traduzir instantaneamente qualquer idioma. Revistas de ciência popular mostravam pequenos aparelhos de bolso que, quando apontados para um estrangeiro, traduziriam instantaneamente as suas palavras para o idioma do usuário. Essa ideia foi posteriormente popularizada na ficção científica, como no livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, com seu famoso peixe badão. Hoje, com aplicativos como o Google Translate e dispositivos como o Pixel Buds, que traduzem conversas em tempo real, essa previsão se tornou uma realidade impressionante que transformou a maneira como viajamos e nos comunicamos globalmente. Hoje, claro, a tecnologia ela evoluiu muito, bem mais do que até mesmo eles imaginavam. E como seria a moda e beleza do futuro? Uma coisa que você não deve ter notado nas imagens das antigas previsões sobre o futuro é que a moda era vista como algo que nunca mudaria. Isso é estranho, mas muitas ilustrações mostravam pessoas do ano 2000 usando roupas idênticas às do início dos anos de 1900. Isso demonstra como, naquela época, imaginava-se uma estabilidade nos costumes
e estilos que, na prática, nunca aconteceram. A realidade foi bem diferente. Cada década trouxe tendências ousadas e transformadoras, rompendo assim com o passado e marcando novos momentos da história. Um fenômeno interessante surgiu após a corrida espacial nas décadas de 1960 e 1970. Inspirado pelas imagens dos astronautas em suas missões, designers de moda começaram a prever que elementos dos trajes espaciais seriam incorporados ao vestuário cotidiano no futuro. Revistas como a Popular Science e a Popular Mechanics mostravam ilustrações de pessoas usando roupas prateadas, e até mesmo botas com plataforma. E capacetes transparentes enquanto faziam compras ou passeavam pelas ruas. Entre as ideias mais fascinantes sobre o futuro da moda, destacam-se as visões de um ilustrador francês. Ele imaginou como uma máquina revolucionária capaz de criar roupas sob medida, perfeitamente ajustadas ao tamanho, modelo e cor de cada pessoa. Em outra de suas criações, visualizou uma mulher sendo assistida em sua rotina de beleza por robôs brancos, antecipando uma fusão futurista entre tecnologia e estilo pessoal. Essas previsões, elas começaram a ganhar forma ali mais ou menos em 1962, quando foi estreado na televisão os desenhos animados chamado Os Jetsons, a família do futuro, e eles viviam em 2062. Apresentava carros voadores, chamadas de vídeos, robôs cuidando das tarefas domésticas e muitas das ideias que imaginavam para os 100 anos seguintes. Um outro fator que não podemos esquecer é como eles enxergavam o lazer e entretenimento do futuro. Isso era um tema recorrente nas previsões antigas, com ideias que hoje parecem surpreendentemente precisas. Exatamente em 1963, o visionário Hugo Gernsback, fundador da revista Amazing Stories e considerado o pai da ficção científica, apresentou ao mundo seu conceito de tele-eyeglass. Estes eram óculos especiais que projetariam imagens tridimensionais diretamente para os olhos do usuário, criando experiências imersivas sem precisar de telas grandes. Olhando para os atuais headsets de realidade virtual como o Apple Vision e até mesmo o PlayStation VR, é impressionante como sua visão estava correta, mesmo que a tecnologia necessária para realizá-la ainda não existisse em sua época. Nas décadas de 1970 e 1980, outra previsão popular em revistas de ciência e ficção científica era de hologramas domésticos. Na cabeça deles, inspirados pelo holograma da princesa Leia em Star Wars, em 1977, mais ou menos, futuristas imaginavam que no século XXI, nossas salas atuais de estar teriam projetores de hologramas que exibiriam imagens tridimensionais flutuando no ar. Revistas como a Omni traziam ilustrações de famílias reunidas assistindo a programas de TV totalmente holográficos. Embora ainda não tenhamos hologramas perfeitos em nossas casas, tecnologias como o Look Glass Factory e displays volumétricos estão começando a tornar essa visão uma realidade, permitindo assim visualizar conteúdos 3D sem a necessidade de óculos especiais. Esta é uma área onde ainda estamos alcançando o que foi imaginado há décadas atrás. E se imaginarmos como eles pensavam na alimentação do futuro, a forma como nos alimentaríamos no futuro também inspirou previsões fascinantes. Na década de 1930, em meio à Grande Depressão, revistas populares apresentavam um conceito revolucionário de fazendas verticais, em arranha-céus. Ilustrações mostravam enormes prédios nas cidades, com cada andar dedicado a diferentes cultivos, desde hortaliças e frutas e até mesmo criação de animais. A ideia era maximizar o espaço urbano e aproximar a produção de alimentos dos consumidores. Décadas depois, estamos vendo esse conceito se tornar uma realidade. Empresas como Aerofarms, Plant e Vertical Harvest estão construindo fazendas indoor verticais em grandes cidades como Nova York, São Francisco e até mesmo Londres, utilizando tecnologias de cultivo hidropônicos para produzir alimentos frescos durante todo o ano, independentemente do clima. Isso é mais um exemplo de como visionários do passado
conseguiram antecipar soluções para problemas que enfrentamos hoje. Bem, e os restaurantes? Como eles imaginavam? Em 1940, várias revistas ilustradas apresentavam previsões sobre restaurantes totalmente automatizados, onde robôs substituíam garçons e até mesmo cozinheiros. As ilustrações mostravam clientes sentados em mesas elegantes, pressionando botões para fazer seus pedidos que seriam preparados e entregues por máquinas sem qualquer intervenção humana. Hoje, podemos ver essa visão se tornando realidade em alguns restaurantes do Japão e também da China, onde robôs não apenas servem, mas também preparam alimento. A rede japonesa chamada Hajime Robot Restaurant e o restaurante Robot.he em Xangai são exemplos perfeitos dessa tecnologia, mostrando que algumas previsões realmente se concretizaram, mesmo que de maneira diferente do imaginado. Ao explorarmos como as pessoas do passado imaginavam o futuro, percebemos que muitas de suas previsões, embora parecessem até mesmo fantasiosas na época, se tornaram realidade de maneiras incríveis. E agora me diga, quais são suas previsões para o futuro? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo que vou adorar saber um pouco mais sobre elas. E se você gostou de ter essas viagens no tempo conosco, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Tamo junto, galera. Fui!